Como você já sabe, estamos conversando todo domingo aqui já há algum tempo e ainda iremos um pouquinho à frente sobre João capítulo 15. O tema da nossa conversa geral, digamos assim, o tema da série é a videira. E hoje nós vamos ler João capítulo 15, um texto um pouquinho mais longo do que nós costumamos ler, do 18 ao 27. Quero que você acompanhe comigo, onde o texto bíblico diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes tivesse falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro, eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. O que é que nós vamos conversar hoje, já que o texto é um pouco longo? Qual a parte que é importante para nós no dia de hoje? Eu quero lembrar você que semana passada nós falamos sobre o amor do Pai por Jesus, o amor de Jesus por nós e o nosso amor pelo outro. Tentamos entender a frase quando Jesus diz que o Pai o ama. Nos debruçamos sobre isso e pensamos sobre o amor presente e completo na Trindade. Trouxemos essa realidade até nós e foi um aprendizado bem bacana. Hoje vamos no outro lado. Se Jesus diz que o Pai o ama, Jesus também diz que o mundo o odeia. Veja comigo o versículo 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. É bem clara essa colocação feita por Jesus, que o mundo o odeia. Então nós vamos tentar entender melhor o que é que está acontecendo aqui, ao que Jesus se refere, até porque ele fala isso mais de uma vez no texto que nós lemos. Primeira coisa que eu acho bom esclarecer é que mundo é esse que odeia Jesus? De quem Jesus está falando? Essa palavra usada por Jesus e registrada por João é a palavra cosmos. Essa palavra sempre está presente no Novo Testamento quando a ideia a se transmitir é a ideia de uma organização, é a ideia de uma ordem, é a ideia de um governo, mas eu gosto bastante da palavra sistema. Aprendi isso com meu professor de grego. Uma boa tradução para esse termo cosmos é sistema. E Jesus usa deliberadamente a palavra cosmos, porque ele não está falando do mundo criação. Ele não está falando do mundo construído, feito, material, é óbvio. Ele está falando sobre o sistema. Ele está falando sobre o jeito de se pensar, sobre a ordem deste mundo, sobre as coisas que priorizamos, valorizamos, o jeito de ser da sociedade moderna, aliás, da sociedade humana, de um modo geral, não só da sociedade moderna. É bom pensar que esse termo, cosmos, ele em si não denota nenhuma qualidade, nenhuma tendência. Ele quer dizer ordem. Ele não quer dizer boa ordem, não quer dizer má ordem, ele quer dizer ordem. Não tem nenhum apego à maldade ou à bondade quando Jesus diz ordem, aliás, quando Jesus diz cosmos, sistema e ordem. Na verdade, Jesus está dizendo que o sistema, o mundo humano caído o odeia.
Esse é o entendimento que nós devemos ter. A ordem, o sistema, o jeito humano de ser, o governo humano caído, sempre é bom frisar, odeia a Jesus. Mas como é que isso acontece? De onde vem esse ódio? Quando é que isso começa? Para a gente entender isso, a gente vai dar um pulinho aqui do lado. Lá em Gênesis, vamos dar um pulinho lá em Gênesis, para a gente se lembrar como é que essa coisa de ódio a Deus e do sistema humano caído começa. Bom, primeiro a gente vai se lembrar que a criação feita por Deus, ela é perfeita. Ela é completa, ela é perfeita. O sistema é perfeito, a criação é perfeita e ela é ordenada. Para você ter uma ideia, no texto que se refere à criação, nós temos 7 vezes a palavra bom. Deus dizendo que aquilo que Ele construiu, que Ele fez, é bom. Você sabe que 7 tem um valor muito significativo na cultura judaica e no próprio texto bíblico do Velho Testamento, e 7 tem a ver com perfeição. Mas a chave de tudo ainda, o texto se fecha de forma mais bonita ainda, lá em Gênesis 1:31, que está aí na tua tela. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Muito bom. A coisa é muito boa. Deus cria o cosmos criado por Deus, o sistema criado por Deus, o mundo criado por Deus é perfeito, é pleno. A harmonia, os relacionamentos são perfeitos. Deus coloca o homem dentro de um sistema perfeito. O cosmos de Deus não é imperfeito, ele é perfeito. Mas o homem não quer viver nesse cosmos. O homem quer independência, o homem quer autonomia. O pecado, que nós tão bem sabemos que aconteceu naquele momento registrado no Gênesis, é o pecado da autonomia, é o homem dizendo, não quero ficar nesse sistema perfeito, não quero depender de Deus, quero autonomia, quero criar as minhas leis. É daí que vem a palavra autonomia, autônomos, né? Lei, autorregulação, eu quero decidir a minha vida, e o homem rompe com Deus. As consequências disso são caóticas, são severas, são gigantescas, são cósmicas. Acho que essa é a boa palavra para a gente definir o que acontece na queda. Uma desordem cósmica. A queda tira o homem do cosmos divino, da ordem divina, e coloca o homem em um sistema imperfeito, em um sistema deficiente, em um sistema caótico. Essa é a consequência da queda. E o que acontece é que nós hoje nos encontramos assim. Nós estamos em meio a um sistema corrupto, comprometido pelo pecado e caótico. O jeito que nós pensamos, a forma como nós reagimos, as escolhas que fazemos, o que valorizamos, o que desprezamos, tudo isso e muito mais que compõe o sistema em que nós vivemos é caótico. Porque o nosso coração é caótico, porque nós nos afastamos de Deus, e porque nós escolhemos a autonomia que tira de nós a ligação com a própria vida que é Deus, fez de nós seres caóticos, e seres caóticos geram sistemas caóticos, e é essa a realidade com a qual nós convivemos hoje. E é interessante que Jesus, ele denuncia, ele repreende, ele exorta todo esse sistema caótico que inclusive o odeia. Vamos nos lembrar, por exemplo, que Jesus é odiado pela religião. Jesus é odiado pela religião, o status quo da religião daquela época era ameaçado pelo discurso de Jesus, e eles o odeiam, e eles o perseguem, e eles o confrontam, e eles o afrontam, e eles costuram tudo, e fazem de tudo para que a coisa acontecesse como aconteceu, e Jesus vai para a cruz. E o caminho de Jesus para a cruz é viabilizado pela religião de Israel. Jesus era odiado pelos intérpretes da lei, que questionavam a sua forma de interpretar a lei. Jesus, ele apresenta uma interpretação leve. Você lembra disso?
Vem a mim, você que está cansado, abatido, oprimido, que eu vou te aliviar, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Os especialistas dizem que essa palavra de Jesus tem a ver com a interpretação da lei que ele dava. Não uma lei pesada, não uma lei que trazia sofrimento às pessoas, mas que libertava as pessoas, contrário àquilo que se vivia naquela época. Portanto, os intérpretes da lei o odiavam. Jesus era odiado por Roma, também denunciou Roma, também denunciou a opressão de Roma em muitos aspectos, olhou para as ovelhas que eram oprimidas por Roma e chamou aquele pessoal de ovelhas sem pastor. A carga de impostos, a violência de Roma, o aspecto de dominação de Roma, a exaltação do próprio imperador romano como Deus. Tudo isso, é claro, é denunciado por Jesus. E Jesus é odiado por Roma. Isso se confirma na própria perseguição que Roma impõe aos cristãos décadas mais à frente. Em 64 começa a crise de perseguição, porque Nero coloca fogo, é o que dizem uns, outros acham que não, mas talvez tenha sido isso. Nero tinha um plano arquitetônico para Roma, ele coloca fogo na cidade, e depois da cidade arder dias e dias, ele coloca a culpa nos cristãos. E começa um ciclo de perseguição por parte de Roma, que só vai parar 300 anos depois, com a conversão de Constantino. Roma odeia Jesus, Roma odeia os cristãos, Roma odeia o jeito de os cristãos serem. E a ênfase de Jesus é tão forte, que ele cita nessas palavras que nós lemos, 2 salmos, o Salmo 35 e o Salmo 69, depois você pode olhar aí com mais calma, a gente não tem tempo para fazer isso, mas Jesus diz lá palavras sobre ódio. Esse pessoal odeia realmente Jesus, o sistema odeia Jesus, o jeito humano de ser não se ajunta com o jeito divino de pensar. Não tem jeito. Mas o interessante é que Jesus não vem só denunciar. Jesus não vem só exortar. Jesus não vem só apresentar a condenação. Jesus vem redimir. E isso mostra o amor divino de quem está disposto a morrer pelos seus inimigos. Jesus condena, Jesus exorta, Jesus denuncia, mas Jesus morre pelos homens que fazem isso. É um movimento de redenção que Jesus traz ao caos humano. Em Cristo, o cosmos humano, caído, caótico, pode se tornar novamente o cosmos divino, perfeito, porque ele é realizado no coração do homem. A transformação do coração do homem acontece pela redenção divina que alcança a humanidade e que nos reconecta com Deus. E um movimento interior, interno do coração humano acontece. E assim, um novo reino, uma nova ordem se estabelece agora interiormente no coração humano. Em Cristo se faz, portanto, verdadeira a realidade de uma nova ordem, de um novo sistema, de uma nova criação. Agora os seres humanos em Cristo podem ser transformados, podem renascer, podem nascer de novo, podem ter os seus valores transformados. E esse grupo de gente que vai se convertendo e sendo redimida por Cristo, reconciliada com Deus, forma uma nova sociedade. É o que John Stott, por exemplo, diz no livro que ele relata a contracultura cristã. Essa nova ordem que é formada por aqueles que agora são transformados interiormente. E Jesus, ele faz literalmente isso. Nos torna nova criação. Lembra? Homem caído, sistema corrupto, coração corrupto. Agora homem redimido, coração redimido, sistema redimido. Olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, você sabe isso de cor, né? É nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É a ordem divina que entra no coração do homem e muda tudo. Somos nova criação, não mais caída,
mas redimida em Cristo Jesus. Agora, o interessante é que nós somos redimidos, mas continuamos aqui, não é? Vamos desenvolvendo o raciocínio da nossa conversa. Seres caídos, redimidos, mas ainda no meio de um sistema corrupto, ainda no meio de uma ordem caótica, ainda no meio de um grupo de gente que é dirigida por um coração caótico e caído. E no meio desses estamos nós, transformados e redimidos. E é muito importante nós entendermos isso. No texto que nós lemos, no versículo 19, diz o seguinte: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Às vezes, gente, nós não conseguimos entender muito bem o que é esse tirando-os do mundo. Às vezes nós achamos que o crente é abduzido. Sabe como é que é? Se converteu, aí vai vir um anjo que vem no disco voador, um OVNI, que para em cima da gente, joga aquela luz e a gente vai embora. É assim que acontece? Claro que não. Se fosse assim, nós não estaríamos aqui nessa transmissão, você não estaria me assistindo, você não trabalharia onde você trabalha, você não conviveria com as pessoas que você convive, gente que é literalmente apegada ao sistema caído, gente que não conhece Jesus, gente que não é redimida. Interessante que esse tirar do mundo não é nos tirar daqui, mas é renovar o nosso coração e mudar a nossa perspectiva sobre a vida. Quando Jesus diz, eu tiro vocês do mundo, eu tiro vocês do sistema. Agora vocês não compactuam mais com esse jeito de pensar, apesar de estarem nele, estarem no meio dele. Nós somos tirados do sistema, mesmo estando em um ambiente onde ele predomina. O nosso coração é transformado, mas continuamos morando onde moramos. A nossa mente é renovada, mas continuamos trabalhando onde trabalhamos. As nossas opiniões mudam, mas continuamos convivendo com a família que temos. Tudo muda a partir da perspectiva do interior, mas o entorno continua o mesmo. E isso às vezes é um conflito. É um conflito. E a gente não pode desprezar esse conflito dessas duas realidades. Somos de Deus dentro de um mundo caído. Eu acho lindo o texto de 1 João 5,19, que fala isso claramente. Olha só o que João diz. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós somos de Deus, redimidos pela graça e misericórdia dele sempre, mas estamos no meio de um mundo que jaz no maligno. E a palavra jaz aqui, cabe bem uma explicação. Às vezes a gente pensa em jaz, é óbvio que vem a gente a ideia de uma sepultura, né? E essa é a ideia mesmo. Jaz aqui o fulano, o verbo jazer no português, coisa que a gente pouco usa, né? Mas esse termo aqui usado por João, é um termo que no grego ele está no presente. É uma situação que está acontecendo agora. Então sabe que a gente pode entender que o mundo está sendo enterrado. Não que ele foi enterrado, ele está sendo enterrado. Ele está indo de mal a pior. Ele está sendo sepultado. E no meio desse caos em que o mundo está sendo sepultado pela maldade humana, pelo sistema corrupto humano, aqui estamos nós. No meio dessa loucura toda. É um homem novo, inserido, ou permanecendo, melhor dizendo, em um sistema velho. Portanto, é preciso entender algumas coisas para que a gente não entre em parafuso. Porque muitas vezes é o que acontece. E acho que uma coisa boa de entender é que nós somos chamados pela Bíblia de estrangeiros. Olha só o que Pedro diz em 1 Pedro 2,11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Não é interessante isso? Nós estamos aqui, mas somos de uma nova ordem. Portanto, a Bíblia nos chama de estrangeiros. A gente está aqui, mas não é daqui.
Você já ouviu a história de exilados? Há pouco tempo atrás nós tivemos uma crise de exilados no mundo, que ainda acontece. O que é um exilado? É alguém que é forçosamente encaminhado para outro país. É alguém que não quer sair de casa. É alguém que não quer sair da sua família. É alguém que não quer sair da sua cultura. É alguém que não quer sair da sua casa, do seu país. Mas tem que sair. E a Bíblia, quando nos chama de estrangeiros e de peregrinos, traz essa ideia. Estamos aqui, mas agora somos de uma nova ordem. Redimidos em Cristo, estamos aqui, mas não somos daqui. Por isso também, o que acontece, irmão? Somos odiados. Por isso nós também somos odiados. Olha o que Jesus diz no versículo 20 do texto que nós temos como base hoje. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Jesus está dizendo claramente, ninguém é diferente, ninguém que me segue vai viver coisas diferentes do que eu vivo. Ninguém é maior, nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se eu fui perseguido, meu amigo, se você é redimido e pensa como redimido e vive como redimido, você também será perseguido. Esse é um conflito constante na cabeça do cristão. E muitas vezes, como eu disse, se ele é mal administrado por nós, mal compreendido por nós, a gente se sente mal nesse mundo. Porque ninguém gosta de ser odiado, né? Ninguém gosta de ser fustigado, como diz a Bíblia. Ninguém gosta de ser julgado e condenado. Ninguém gosta de ser odiado. A gente vai, às vezes, anunciar o reino de Deus através de uma atitude, através de um palpite, através de uma decisão que tomamos, e o sistema nos rejeita. E muitas vezes, porque temos que conviver com esse sistema e não sabemos muito bem, puxa vida, eu estou aqui, mas eu não aceito essas coisas daqui, nós podemos tomar indevidamente dois caminhos. Quando nós percebemos esse ódio de ser cristão num mundo caído, de ser nova criatura num sistema corrupto, às vezes nós nos recolhemos para dois caminhos que eu quero rapidamente te dizer quais são, e nenhum deles é muito bom. O primeiro é a assimilação do sistema que nos cerca, nos tornando pessoas indistintas. Já que se eu for um cristão de verdade, se eu sinalizar o reino, eu posso ser odiado, então deixa eu me adaptar ao sistema. Deixa eu ser mais um. Aí eu me torno um cristão indistinto, que ninguém sabe que eu sou cristão, porque eu penso igual a todo mundo, eu reajo igual a todo mundo. Às vezes aquilo me dá um certo desconforto, mas eu não vou dar meu palpite, eu fico na minha, eu me adapto, porque eu não quero ser odiado, eu quero ser amado por essa sociedade. Então deixa eu fazer o que essa sociedade faz, deixa eu pensar como eles pensam, deixa eu reagir como eles reagem. E aí eu assimilo os valores e os padrões, coisa que nós não devemos fazer, apesar da necessidade incrível que temos de viver isso, de nos sentirmos amados. Não é um bom caminho para nós. A segunda possibilidade, ou a gente assimila, ou a gente rejeita absolutamente tudo. Nós rejeitamos esse mundo completamente, nos isolamos. Nos separamos do que nos cerca, olhamos para o mundo como quem não estivesse aqui. E aí a gente costuma dizer assim, nós somos os santos de Deus e os pecadores estão lá fora. Aquele pessoal pecador. Então nós criamos uma cultura nossa. A gente não quer nada deles, a gente quer o nosso. A gente cria uma língua nossa, não é? É manto, é umas coisas do tipo, não é? Umas músicas que só a gente entende, que o cara lá de fora ouve e fala, que esse pessoal está falando? Uma linguagem que é só nossa, uma cultura que é só nossa, uma roupa que é só nossa. A gente sai fora desse mundo, e não é isso. Não é essa a ideia que Jesus está dizendo. Não é essa forma de oposição ao mundo que Jesus afirma.
Não é desse jeito que nós devemos nos comportar. O problema é que geralmente são esses os dois caminhos, ou um dos dois que nós abraçamos. E nenhuma dessas possibilidades é o caminho para sermos quem devemos ser nesse mundo desordenado. Não é nos apegando a Ele, e nem rejeitando a Ele completamente, no sentido de nos isolarmos. Viver o Evangelho no meio do caos é destoar do entorno e viver como Jesus, sinalizar o reino, apresentar o reino, se pronunciar a respeito dos valores do reino, mas estar no meio do sistema. Vamos dar uma olhadinha em 1 Pedro? 1 Pedro capítulo 3, versículo 13 diz: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para os valores do reino e continuem sendo quem vocês são. Assim, agora o sistema que rege a nossa vida não é mais aquilo que nos cerca, porque fomos transformados, porque fomos redimidos. A injustiça se torna incômoda para nós, e nós a denunciamos aonde? Aqui. Quando? Quando a percebemos, quando a enxergamos. A violência não é mais bem-vinda como era, porque agora somos redimidos, nosso coração é outro. Não cabe mais violência em nós. Não se encaixa mais com a gente a violência, mas a gente está no sistema, e o sistema é bruto, e o sistema é violento, e o que a gente faz? A gente vai contra isso, a gente prega a paz, a gente não foge do sistema, a gente se enfia no meio dele, para fazer como Jesus, anunciar que há um reino diferente, anunciar que há um jeito diferente de ser gente, anunciar que há um jeito diferente de viver a vida. A ganância sai do nosso coração, e onde a ganância está presente, aquilo nos incomoda, mas a gente não foge, a gente ensina, a gente doutrina, a gente apresenta outra possibilidade, a gente vai contra, sem fugir daqui. Literalmente, é claro, a gente se torna gente esquisita para o caos que dirige a sociedade. Nós somos diferentes, é isso mesmo. Mas espero eu que você não queira ser diferente porque você fala umas coisas e umas palavras esquisitas que ninguém entende. Eu espero que você não queira ser diferente porque você coloca uma roupa que é a roupa de domingo, para a roupa de ir para a igreja, a roupa gospel, né? Espero que você não queira ser diferente porque canta umas músicas que só você entende. Eu espero que você queira ser diferente por não ser ganancioso e apegado à ganância. Eu espero que você queira ser diferente por ser alguém que se opõe à violência, que se opõe à injustiça. Essa é a diferença que nós carregamos nesse mundo pecaminoso e contaminado e esse sistema caótico. Essa é a diferença. A vida do cristão combate as regras e valores do sistema. A gente não foge, a gente se enfia lá, cheio da graça e da misericórdia de Deus, para anunciar as boas novas do reino. Somos luzeiros em meio à escuridão. Filipenses 2, versículo 12, um trecho lindo da carta de Paulo aos Filipenses que diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês fogem? Não. Na qual vocês se adaptam? Não. Na qual vocês se escondem? Não. Na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. É isso. É por isso que Jesus era odiado. E é por isso que a gente é odiado.
Essa é a realidade. Mas atenção, eu quero te explicar algo profundo dentro desse movimento todo. É que o coração caótico do homem sempre procura ordem. E frequentemente ele procura ordem no sistema. Mas ele procura ordem no sistema caótico que o cerca. Qual é o resultado? Pensa comigo, um coração caótico buscando solução e ordem em um sistema caótico. Fecha essa conta, gente? Não fecha. Porque o sistema é fruto dos corações caóticos. Corações caóticos produzem sistemas caóticos. E corações caóticos querem encontrar ordem em um sistema que é caótico, porque é produzido por corações caóticos. Nada fecha. O sistema sempre vai ser desordenado, irmão. Pois a ordem procurada não vem do exterior. A ordem procurada vem do coração. A ordem procurada não vem da sistemática, não vem da religião, não vem do consumismo, não vem da política, não vem da ideologia, seja ela qual for, não vem da produção, não vem do comunismo, não vem do capitalismo. A ordem que nós procuramos não está nesse sistema humano. A ordem divina se apresenta no coração do homem e não no sistema. Porque o sistema humano sempre será corrupto. Portanto, cuidado quando você olha para o sistema que te cerca e ali te apresentam uma ideologia redentora. Não tem ideologia redentora, irmão. Redentor é Cristo Jesus. Essa é a realidade absoluta que nós precisamos nos apegar. Sistemas sempre vão ruir. É uma questão de autodestruição. Modelos de sociedade sempre vão ruir e acabar. Impérios acabaram. Ordens humanas acabam. E não há salvação nelas. Em nenhuma delas. Em nenhuma delas. O único reino que não acaba é o reino de Deus. Todos os outros acabam. O reino de Deus e o sistema de Deus, o cosmos divino, esse permanece no coração do cristão, que está ordenado por ser a habitação de Deus. Diante de tudo isso que eu te falei, pode ter gerado um medo no teu coração, né? Ai, que medo! Por quê? Porque eu estou aqui, não sou daqui, sou odiado por quem está aqui. Parece o caos mesmo, né? Agora que parece que é o caos. Agora que parece que é o fim do mundo, não é? Calma. Tenha calma. O Espírito de Deus habita em nós. Somos interiormente ordenados e podemos viver em paz, mesmo no meio do caos que nos cerca. Agora, outra coisa importante é que paz não quer dizer imobilidade. Paz quer dizer uma ação também diante do sistema ao qual nós estamos inseridos. A maneira do viver do cristão deve ser a de um agente redentor na cultura e no sistema. Inseridos no sistema, fazemos a diferença. Geramos a redenção de Cristo Jesus na vida das pessoas e não só na vida, no próprio sistema. Essa é a vocação de Deus para nós. Nós não fugimos, nós não nos misturamos, nós não combatemos dizendo que está só errado, nós nos misturamos e somos instrumentos de redenção de Deus para esta sociedade. Sinalizamos o reino de Deus. É o que você faz quando você faz uma doação de cesta básica, não só. Estou simplificando demais, mas é isso. É o que você faz quando ama alguém que precisa. É o que você faz quando diz não à corrupção que bate à tua porta. É o que você faz quando dá exemplo de comportamento no meio de gente que não entende muito bem o que é isso. É o que você faz quando você diz não à sexualidade louca desse mundo. É o que você faz. É o que eu faço. A gente brilha e sinaliza, tem um reino aqui, formado pelos redimidos em Cristo Jesus, formado pelos ressurretos em Cristo Jesus, e que vai se espalhando e vai tomando conta, não para uma redenção completa, porque não tem.
Não se engane também nesse aspecto. Chegará o dia que ele virá. E ele tomará conta desse mundo caótico e colocará ordem em tudo isso aqui, reinando sobre tudo. Agora, nosso papel é esse, é esperançoso, no sentido de fazermos a diferença e sinalizarmos o reino, vivendo não segundo as regras de um mundo caótico, mas segundo as regras e os valores do reino de Deus nesse mundo, brilhando à luz do Evangelho. Brian Walsh, já finalizando a nossa conversa, diz no livro A Visão Transformadora: os cristãos nestes últimos dias são, portanto, chamados para empenharem-se na tarefa de refletir a imagem de Deus como ministros da reconciliação. Essa é a nossa tarefa redentora. É a vocação do corpo de Cristo, trabalhar junto em um mundo caído, procurando trazer o perdão, a cura, a renovação do domínio de Deus para cada área da vida. É isso. Essa é a nossa vocação. Nesse sistema caído, sinalizamos o reino de Deus. Demonstramos que o reino de Deus perfeito está próximo, porque ele está ligado a nós, próximo de nós, pois está dentro de nós. Lucas 17, 21. Portanto, irmão, nossa missão é apresentar a redenção de Cristo da maneira mais abrangente possível em todas as esferas dessa sociedade caída, caótica e perdida, e da melhor e mais efetiva forma que pudermos. É entrarmos em todo cantinho e anunciarmos: tem um reino, que é o reino de Deus. Tem um povo que é redimido por Deus. E nós estamos aqui para ensinar a esse mundo caído que tem um jeito diferente de viver. Minha oração hoje, absolutamente dirigida a essa questão: nos tornarmos agentes de Deus nesse mundo caído. E eu espero que isso entre em você, para você se tornar um empresário que reflete e sinaliza o reino de Deus, mesmo nesse mundo, sendo odiado, tudo bem, sendo colocado de lado, tudo bem, sendo questionado, criticado, tudo bem, que você se torne o pai, a mãe, que sinaliza o reino de Deus na criação dos teus filhos, na condução da tua casa, que você se torne o cristão que sinaliza o reino de Deus em toda e cada esfera da tua existência. E que nós sejamos aqueles que trazem desconforto ao mundo, por refletirmos a luz do reino de Deus no meio de tantas trevas desse mundo. E que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Senhor Jesus, oramos a Ti agora, pedindo misericórdia e graça, diante de uma conversa tão séria, mas tão estimuladora para cada coração que quer refletir e que entende o que é refletir a glória do Senhor no meio desse mundo caído. Somos nova criação, somos gente renovada, renascida, redimida, restaurada, ressuscitada. Saímos das trevas para a Tua maravilhosa luz, Jesus. Ajuda-nos a levar essa luz às trevas da sociedade em que nós estamos. Ajuda-nos, Senhor, a levarmos a luz aos recantos mais escondidos dessa sociedade corrupta, Senhor. Ajuda-nos a iluminar o caos deste mundo. E nós abraçamos esta vocação. Eu espero que aconteça mais e mais comigo, e mais com os meus irmãos que estão orando comigo agora, para que aonde nós estivermos, brilhe o reino, brilhe a luz no meio dessas trevas. É a nossa oração nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.